E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do software GNS3, que é o software que a gente utiliza durante o curso de CCNA Security para fazer os laboratórios, conseguir subir switch, roteador, firewall e até IPS, ok? Primeiro de tudo, vocês têm que entrar nessa página aqui, ó, nesse link. Anotem aí, forshared.com/folder/ esse link aqui, ó, ILBA-HKML. Entrem aqui e aqui vocês vão ter os softwares necessários. Primeiro de tudo, vamos instalar o GNS 3.085. Não é a última versão, mas é uma versão compatível que roda, tudo tranquilo. E depois a gente vai precisar de alguns outros arquivos aqui, que seria esse C3725 aqui, Advanced Security. Vou mostrar para vocês, eu não vou fazer o download, porque eu já baixei esses arquivos aqui. Então, primeiro de tudo, eu vou instalar o GNS 3. Aqui você next, I agree, next. Aqui ele pergunta os softwares que eu quero instalar. O GNS3 precisa da maioria desses softwares aqui. O único que eu não instalo é o SuperPutty. Por quê? Porque eu já tenho um cliente aqui de Telnet CCH. Mas todos os restantes eu recomendo que seja instalado. Tá? Todos os outros softwares aqui eu recomendo que vocês instalem também. Next, install. E ele vai fazer a instalação. Aqui ele está fazendo a instalação do InPCAP, tá vendo? Finish. Aí ele vai começar a instalar ele está extraindo o Wireshark. Vai iniciar a instalação do Wireshark. Finalizou. Ele está instalando o GNS3. Ó, já apareceu o símbolozinho do GNS3 aqui pra gente. Completo. Next. Eu vou pular essa parte. Sim. Eu vou pedir para ele startar o GNS3. Finish. Aqui ele vai instalar, vai falar que tem uma nova versão, tudo bem, não quero baixar ela. Vou fechar essa tela aqui, ok. E vou colocar o GNS3 em tela cheia aqui pra gente mostrar para vocês como que ele funciona. Bom, o funcionamento do GNS3 é bem simples. Aqui embaixo a gente tem uma barra console que vai mostrar algumas mensagens caso dê erro em alguns procedimentos que a gente vai realizar. Aqui a gente tem uma parte de topologias e aqui captures que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como isso funciona, certo? Primeiramente, aqui do lado esquerdo a gente tem roteadores. Notem que nenhum dos roteadores está ativo para mim, tá? Eu tenho aqui switches, alguns só do switch estão ativos para mim. O GNS3 ele não emula switch, tá pessoal? O GNS3 ele não emula um switch 2960, 6509, alguma coisa do tipo. Ele ele faz simulação de switch assim como o Packet Tracer faz. Então, para switches, esses switches aqui, eles não são emulados, tá? Tá vendo que o último switch, o único switch que ele emula é um switch router, que seria um switch L3. E nesse caso aqui, ele não está disponível para mim porque eu não configurei nenhum, certo? Dá a opção para a gente colocar algumas máquinas, host, cloud. Vou mostrar para vocês essa opção de cloud é bem interessante. A gente consegue ligar a nossa máquina física à topologia lógica do GNS3. Roteadores, firewalls. A gente vê que tem um FirePix, tem um ASI, tem um IDS, também não estão habilitados. Aqui é todos os equipamentos, né? Eu consigo ver todos os equipamentos nesse único aqui. E cabeamento, caso eu tivesse equipamento, vamos ligar um equipamento no outro, certo? Então vamos lá. Por que ele não aparece nenhum roteador para mim? Porque eu ainda não configurei esse roteador. Eu tenho que fazer a configuração desse roteador aqui. E como que eu vou fazer a configuração? Bom, o GNS3 ele é um emulador. Ele não simula, ele emula. Ele realmente faz o que um roteador faz. Então para isso a gente vai para que ele faça o que o roteador faz, ele precisa de um iOS, precisa de um sistema operacional. A gente costuma utilizar o roteador 3725 das famílias 3700. Por quê? Esse roteador ele tem ele permite a gente instalar um módulo de switch nele.
Com esse módulo de switch, o próprio roteador, a própria imagem do roteador, ele vai trabalhar também como um switch. Então, soluciona esse caso do GNS 3 não emular switches. Para a gente colocar a imagem do 3725 aqui, naquela mesma página, vocês vão entrar e tem essa imagem aqui, ó, 3725. Baixem ela também, certo? Após ter baixado essa imagem, aqui no GNS3, Edit, não é Preference, é em Edit, iOS, Image and Supervisors. E aqui a família 3700, 3725, baseconfig.txt vocês deixam da forma que está. E aqui vamos escolher a imagem. Eu vou colocar essa imagem na área de trabalho, CCNA Software, vou escolher aqui o 3725. Ele vai me dar essa mensagem falando que a minha imagem está comprimida, tá tipo com compressão. Se eu quero descomprimir ela, eu vou querer descomprimir porque isso vai agilizar para mim quando eu for fazer uma topologia e tudo mais. Deixo marcado essa opção Default Image para essa plataforma. Save, ele vai salvar aqui. Close. Nesse momento, se eu voltar aqui, ó, no Fire, no roteador, ele me dá a opção, tá vendo? Ele já está colorido ali, então eu tenho a opção de pegar um roteador. Se eu vir aqui também no Switches, ele já me dá uma opção do Switch L3. Por quê? Porque ele vai usar a imagem do meu 3725 como se fosse um roteador, né? Como se fosse um switch L3. Então eu tenho essa opção. Então vamos lá, vamos fazer a topologia básica. Vou pegar um roteador aqui, 3700, vou pôr ele aqui. Aqui às vezes ele vai dar essa pedir para permitir o Dynamips rodar. O Dynamips é um servidorzinho interno do GNS3, então você tem que permitir isso. Vou pegar um outro roteador, colocar de cá. E vou colocar um switch no meio dos dois. Vamos lá, vamos colocar um switch para vocês verem. Ah, beleza, agora eu tenho que ligar o cabo entre eles, não tem? Tem. Antes de ligar o cabo, eu vou mostrar para vocês que no roteador 2 eu consigo colocar um módulo de switch dentro desse roteador aqui também. Como? Botão direito em cima do roteador 2, configure. Seleciono o R2 aqui, o hostname, e venho na aba Slots. Aqui eu posso incluir slots no meu equipamento, certo? Qual o slot de switch? É esse 16 ESW, ou seja, 16 portas como se fosse switch. Então eu vou selecionar ela, aplicar e dar um OK. Notem que eu só posso fazer isso se o meu equipamento estiver desligado. Aqui ó, a quantidade de interface que aparece para mim agora. Se eu vier no outro roteador, eu só apareço duas interfaces. Só tenho a Fast Ethernet 0/0 e a Fast Ethernet 0/1. Essa aqui eu já tenho essas duas mesmas e mais 16 interfaces, certo? Eu só consigo adicionar um módulo se o switch estiver, se o roteador estiver desligado, tá? Se ele estiver ligado, eu não consigo adicionar módulo. Agora eu quero conectar os cabos desses equipamentos. O que eu vou fazer? Clico aqui, seleciono qual a interface que eu quero a 0/0. Clico no meu switch L3, seleciono qual interface que eu quero, vou colocar também na 0/0. Clico aqui no meu roteador R2, tá vendo que eu tenho várias interfaces? Eu vou colocar na 1/0, ou seja, do slot 1, interface 0. E aqui no meu switch L3 eu também vou colocar na 1, slot 1, interface 0. Então, fez a conexão, vocês vão notar, para sair desse cabinho aqui, eu clico de volta aqui e ele sai. Tá? E eu vou esconder aqui também essa telinha. Vocês vão notar que o cabinho, a ponta dos cabos está vermelha, ou seja, mostra que não tem conectividade e provavelmente porque os equipamentos estão desligados. Ó. Notem aqui, ó, começo a ver um resumo da minha topologia aqui desse lado, ó, e eles são todos vermelhos. Se eu quiser ligar um equipamento por vez, eu posso clicar com o botão direito em cima do equipamento e Start. Com isso, o R1 ligou, tá vendo aqui, ó? Ele está ligando e a interfacezinha do lado dele também está ligada. Eu quero ligar todos os equipamentos ao mesmo tempo, eu clico nesse Start aqui, ó, de cima na barra de menu de ferramentas, ó. Então a gente vai perceber que todos os equipamentos vão ligar ao mesmo tempo, certo? Nesse momento a gente provavelmente vamos ter alguns problemas de performance, tá? Por quê? Como esses equipamentos eles emulam realmente um sistema operacional de um roteador, um sistema operacional de um switch, a gente pode ter alguns problemas de performance para rodar isso aqui. Uma dica muito legal é em cima dos roteadores, a gente clicar com o botão direito e vir nessa opção, Idle PC. Ele vai calcular um Idle PC para esse equipamento.
Esse idle PC ajuda o nosso CPU não ficar tão sobrecarregado, tá? Então ele vai dar várias opções aqui. Normalmente o ideal de se escolher é a opção que tem asterisco. Caso venha sem o asterisco, não tem problema, mas eu sempre escolho a opção com asterisco. Ela teoricamente ela é a mais indicada. Ok, vamos calcular para o R2 também. Aí do PC. Ele fala que já tem, então não vou colocar não. E no R3 ele também fala que já tem, então não precisa colocar, ok? Show de bola. Vamos entrar nos equipamentos? Para entrar no equipamento, 2 cliques, ele já vai abrir o prompt de comando para vocês. Então, lembrando, ó, 2 cliques. Ele já abre o prompt de comando. Então, aqui é um equipamento, praticamente um equipamento de verdade. Ó. A gente consegue dar os comandos aqui no equipamento. Show interface status, por exemplo. Porção switch, tem esse comando do show interface status. Por exemplo, o roteador 1, ele não tem a interface de switch. Então, se eu der um show interface status, não mostra nada. Já o roteador 2 mostra, por quê? Porque ele tem um módulo de switch aplicado nele. Ah, vamos colocar um módulo de switch no roteador 1? Vamos. Botão direito em cima dele, configure, R1, slot, marco aqui, se eu der um apply, ó, eu tenho que reiniciar o equipamento para que o módulo de switch apareça. O equipamento está ligado, então eu não consigo adicionar o módulo de switch nele, nem algum outro tipo de módulo. Então, dentro dos próprios equipamentos, detalhe, ó, show version. Então eu vou ver aqui que esse equipamento ele está rodando 3725, versão 12.4 tal. Esse outro equipamento, a mesma coisa, 3725, versão 12.4, tudo bem. Se eu entrar no meu switch L3, estamos iniciando o nosso switch aqui. Entrei no switch L3. Se eu der o mesmo comando, ó, show version, o que vai acontecer? Ele está na mesma versão, ele está usando a mesma iOS, ou seja, eu só carreguei um iOS para dentro do GNS 3, todos os equipamentos aqui vão usar ele. Por mais que esse cara aqui fale que ele é um switch L3, ele é um roteador que está usando o módulo de switch, da mesma forma que o R2. Ok? Perfeito, pessoal. Esse é o básico, tá? Aqui dentro a gente pode fazer o que quiser, pode mexer, pode configurar o que quiser aqui dentro dos equipamentos. Para salvar a configuração dentro dos equipamentos, WR, como sempre, a gente vai salvar aqui, certo? E não desliguem os equipamentos. Se você desligar, você vai perder. Mesmo dando WR, você não pode desligar os equipamentos. Após o WR, você tem que vir aqui em File, Save. Dessa forma que eu devia ter salvado o projeto antes de, de começar a fazer a configuração. Então aí vai uma dica, salve o projeto antes, crie o projeto antes de começar a fazer a configuração. Porque se você não criar, o que ele me fala? Ele vai salvar, mas para salvar ele precisa rebootar os equipamentos. Se rebootar eu vou perder as configurações. Então o ideal seria salvar o projeto, criar um projeto aqui, teste. Tá vendo? Ele desligou todos os equipamentos. Ó. Bom, é isso. Então, agora seria salvar a configuração WR dentro do equipamento, depois em File, Save. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o que eu salvei no WR e vai salvar num arquivo que fica nas máquinas ali. Dessa forma, eu vou manter meus equipamentos, a configuração dos meus equipamentos sempre salva. Ok? Valeu, pessoal, por assistir esse vídeo. Até o próximo. Abraço.